A pauta está extensa hoje. Boa tarde a todos. Comissão Permanente de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. 21ª Sessão Semanal de 2017. Às 14h40, do dia 27 de junho de 2017, no auditório vereador José Natal Abado e da Câmara Municipal da Estância Bragança Paulista, declaro abertos os trabalhos da 21ª Sessão Semanal do exercício 2017, registrando que se encontram presentes todos os vereadores: Marco Antônio Marcolino, Cláudio Moreno, Basílio Zequini Filho, Ditinho Bueno do Asilo, Marcos Vale. Deliberação de atas de sessões anteriores. Ata da 20ª sessão realizada em 20 de junho. Está em discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis permanentes da comissão. Está aprovada a ata da 20ª sessão. Registro de elaboração da redação final. Registramos que foram aprovados em turno final na 20ª sessão ordinária e obtiveram pelo plenário dispensa de apreciação da respectiva redação final elaborada por esta comissão. Projeto de lei número 14/2017, de autoria do Executivo Local, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Bragança Paulista para o período 2018-2021. Projeto de lei 15/2017, de autoria do Executivo Local, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e da outras providências. Projeto de lei número 17/2017, de autoria da vereadora Beth Chedi, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre o combate ao bullying. Item 4. Análise de matérias em trâmite em regime ordinário, com prazo de relatoria até 27 de junho e prazo da comissão 5 de julho. Projeto de lei número 19/2017, dos vereadores Marco Antônio Marcolino e Rafael de Oliveira, inclui no calendário de eventos do município o Dia dos Aventureiros. Relator Basílio Zequini Filho. Quanto à legalidade, nada temos a opor. O projeto em questão inclui no calendário de eventos do município o Dia dos Aventureiros, a ocorrer anualmente em 20 de maio. O Clube dos Aventureiros é um programa criado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, com atividades direcionadas para crianças entre 6 e 9 anos de idade, tendo como foco principal o desenvolvimento das crianças e o fortalecimento da família. Projetos como este, que contribuem para a sociedade, devem ser reconhecidos e prestigiados. O Dia do Aventureiro já é comemorado, com programação especial para as crianças. E incluí-lo no calendário oficial do município, o que nos parece irá proporcionar que as atividades envolvidas sejam expandidas para toda a sociedade. Pelo exposto, nossa manifestação é pela aprovação do projeto de lei número 19 de 2017. Está em discussão o parecer. Os vereadores colocam em votação os vereadores favoráveis pela comissão. Está aprovado por unanimidade, ao qual agradeço a todos os colegas esta aprovação. Projeto de lei número 20 de 2017, do vereador Cláudio Moreno, que cria o Programa Municipal de Estímulo ao Primeiro Emprego para os jovens e dá outras providências. Relator designado, o vereador Marcos Vale. Quanto à legalidade, nada a opor. O projeto não cria despesas, mas apenas autoriza a implantação de um plano, que seria regulamentado ou mesmo aplicado através de projeto próprio a ser efetuado pelo Executivo. Caso tivesse disposições concedendo incentivos fiscais, etc., por mais meritório que fosse, seria ilegal por não ser de iniciativa do Legislativo, mas não é o caso. Quanto ao mérito, o tema é relevante. Jovens vivem com mais intensidade a questão do emprego, principalmente o primeiro, devido às dificuldades do país e também da insegurança própria da idade. Portanto, autorizar ou sugerir ao município a aplicação do programa de enfrentamento de tal tema é salutar. Já aprovamos outros projetos autorizativos de temas relevantes, como o de brinquedos para deficientes em parques de diversões. Pela aprovação. Está em discussão o parecer do relator Marcos Vale. Pois bom, antes de mais nada, obrigado, Marcos, pelo parecer favorável. A ideia, a partir do momento que essa legislação seja aprovada, a gente trabalhe junto ao Executivo para fazer com que isso seja executado. Um segundo, por favor. Oi. Aqui está normal. Beleza? Tá. O meu? Puxa até o microfone. Agora apagou. Não, mas... Você foi. Continuando, eu percebo que algumas legislações, essa questão de quem pode, cabe ao Legislativo, não cabe, mesmo sendo uma situação como essa, que
cabe ao Legislativo, depois que a legislação for aprovada, se não houver também uma participação, embora não seja essa a obrigação, mas eu acredito numa participação um pouco mais efetiva, na hora do Executivo regulamentar isso, o próprio vereador se envolver para que a coisa ande, porque nesse caso aí vai depender de um bom cadastro de empresas interessadas, como, por exemplo, supermercados, grandes atacadões que estão chegando por aí, e aquela ideia, hoje a gente tem uma legislação no Brasil que, por vários motivos, todo mundo é impedido de trabalhar, não é? E a nossa geração trabalhou desde jovem, desde os 10, 11, 12 anos. E, nesse caso aqui, a gente observa, o pessoal reclama muito, eu vou procurar um trabalho, tenho ali entre 17 e 18 anos de idade, chega lá, o pessoal fala, tem experiência? Como é que a pessoa vai ter experiência se é o primeiro emprego dela? Existem alguns convênios, a gente tem o ICE, que tem alguns convênios, inclusive com a Câmara, já é questão de estágio, né? Mas a minha ideia é, a partir do momento que seja aprovada essa legislação, ver se a gente consegue fazer esse banco de dados junto com a Prefeitura, trabalhar, convidar, ir pessoalmente nos locais, para a gente trabalhar a questão de Bragança Paulista, propriamente dito. Obrigado, Marcos, pelo parecer favorável. O parecer do vereador Marcos Vale, eu também quero fazer das palavras do vereador Marcos Vale as minhas e cumprimentar o vereador Cláudio Moreno pela iniciativa, até porque ele lembrou bem, no nosso tempo, principalmente do meu tempo, não do seu tempo, nós trabalhávamos sem nenhum impedimento legal. Existia a guarda mirim, existia algumas situações que o menor ajudava financeiramente no lar. Sim. Eu lembro que eu trabalhava com meu pai no mercado e a gente ajudava, sim, mesmo quando depois fui para a iniciativa privada como empregado, também ajudava. E hoje o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, na pretensão de preservar o jovem, ele veio proibir as empresas de um registro mais efetivo. Então, o senhor está de parabéns, nós temos que ser fomentado mesmo essa iniciativa. Também quero parabenizar o vereador Cláudio Moreno pela iniciativa, dizer que eu tive, algum tempo atrás, na cidade de Socorro, para conhecer o projeto. Eles falam Guardião Mirim hoje. Quando você fala hoje para o Ministério Público da Guarda Mirim, eles se arrepiam. E lá em Socorro, eles arrumaram caminho. Montaram uma, não vou dizer uma ONG, mas eles têm um documento específico que insere o menor no mercado de trabalho. E aí eu peguei toda a documentação, e aí, como o vereador Bugalu tinha protocolado a questão da Guarda Mirim, eu, para não atropelar o vereador, eu acabei entregando um calhamaço bem embasado de toda a legislação que garante para que o município possa implantar isso no município e viabiliza o primeiro emprego, né? Então, quer dizer, está de parabéns aí, o assunto é bastante importante, porque hoje a gente vê as crianças se entregando aí na mão dos traficantes, ficando aí nas ruas ociosas, iniciando no crime muito cedo por conta do tráfico, e porque também o tráfico propõe a ela um dinheiro muito fácil, muito cedo, não é? Então, o empenho para que tenha o primeiro emprego para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é super importante para o município. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanentes. A comissão está aprovado por unanimidade o parecer do vereador Marcos Vale. Projeto de lei número 21/2017, do vereador Basílio Zecchini Filho, que institui o Dia Municipal de Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa. O relator, eu mesmo me designei e peço aos colegas prorrogação de prazo para a próxima sessão. Eu coloco em votação, só para a comissão, está autorizada a prorrogação de prazo do meu parecer. Peço desculpas ao autor, vereador Basílio Zecchini, mas a acúmulo de trabalho. Moção 36/2017, a vereadora Rita Leme requer, por meio de apelo desse legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a realização de campanha de conscientização da população sobre a importância do comparecimento a consultas e exames médicos. Obrigado, vereador Cláudio. Relator Ditinho Bueno do Asilo. Presidente, nos aspectos da competência da comissão, nada temos a opor. Quanto ao mérito, a matéria propõe encaminhamento de moção ao Executivo Local
para estudos visando a realização da campanha de conscientização da população sobre a importância do comparecimento às consultas e exames médicos na rede de saúde municipal. A conclusão é pela normal tramitação. Está em discussão o parecer do vereador Ditim. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Está aprovado o parecer do vereador Ditim Bueno. Projeto de Lei 22/2017, do vereador Cláudio Moreno. Altera a Lei 3866, de 21 de dezembro de 2006, e dá outras providências. A referida lei dispõe sobre a organização de hortas escolares. Designei o vereador Basílio Zequini Filho. Uma palavra, vereador. Quanto à legalidade, nada a opor. O projeto de lei em análise propõe alteração na Lei nº 3.866, de 21 de dezembro de 2006, que trata da organização de hortas escolares em caráter comunitário. A citada lei especifica a organização de hortas comunitárias apenas nas escolas da rede municipal de ensino. O projeto de lei em questão, por sua vez, pelo que se percebe, busca ampliar a organização de hortas comunitárias, de modo que, além dos estudantes das escolas do município, todos os munícipes possam ter acesso às hortas comunitárias e participação nas mesmas. Como matéria sobre o uso de solo para instalação de hortas e a regulamentação das mesmas nos parece ser de competência exclusiva do Poder Executivo, o projeto de lei, dentro da competência do Poder Legislativo, amplia a possibilidade de participação e oportunidade, cabendo ao prefeito municipal, posteriormente, regulamentar as hortas comunitárias no município. Pelo exposto, nossa manifestação é pela aprovação do projeto de lei. Está em discussão o parecer do vereador Basílio. Entendi, é autorizativo também, né? Sim. Digamos que, como já existe uma lei aprovada na casa, não é? Ela é de autoria do Gustavo Sartori. Então, ela aprovou essa horta nas escolas, somente nas escolas. O que eu estou fazendo é ampliando para espaços públicos. A minha ideia é que, futuramente, haja até possibilidade de se fazer parcerias com a APAC, parcerias com áreas que Bragança, até áreas privadas é possível ser feito, e aí essa parte vai depender do Executivo, como o Executivo vai encaminhar isso. Mas, quando a gente fez o levantamento, o Jean Tacada fez o levantamento de algumas sugestões da área sul do país, a nossa ideia era justamente fazer algo que pudesse incentivar a população a usar essas áreas. Eu não sei se vocês conhecem, ali no Jardim Europa tem uma área, uma pessoa que ela fez isso num terreno particular e chamou a atenção, muita gente participava, todo mundo podia... E a nossa ideia era justamente ampliar isso. E até depois da aprovada a legislação, fazer campanhas indicando que as pessoas pudessem participar. Quando a gente descobriu que tinha essa legislação, o jurídico da casa disse que da forma que a gente estava imaginando fazer, não seria de nossa competência como vereador. Eu acatei a sugestão do jurídico, a gente ampliar essa lei que já existe, que é da autoria do vereador, ex-vereador Gustavo Sartori. Original, Cláudio, eu lembro, mas uns... O que ela diz? A horta comunitária, a pessoa faz a horta comunitária e ela tem a oportunidade de utilizar a escola, é isso? Então, atualmente é na escola. Sim, mas a depende, escola pode fazer a horta. A escola pode fazer, os professores podem incentivar os alunos. Quer dizer, é só a cessão do espaço, isso. Não tem nada de isenção para quem fizer a horta. Tá. Nada só disso. isso que eu quero. Está expandindo agora para outros locais. Aí não há problema. Mas depois a gente tem... esse aqui é outro, né? Não, porque se tivesse isenção... Não há. Seria apenas usar outras áreas e até particular para fazer isso, né? É só ampliar, porque o projeto, a lei que existe são hortas dentro das escolas, seria para incorporar merenda, o que se produzisse e tal. A ideia do Cláudio é expandir isso. Exato, que possa fazer eventualmente uma área verde, exato, etc. E tal, mas... dependendo caso a caso. É isso? Sim. Entendi. É que eu achei que, além da horta, que quem fizesse a horta teria alguma isenção, algum benefício. Não, é só para estimular que sejam feitas essas hortas, entendi. Que a comunidade faça, que quem precisar, eventualmente, use aquilo lá, mas entendi. Isenção não. Você quer ouvir o que está na lei original? Não. Por isso que eu estou... Eu gostaria, vereador, por favor. Até só por essa questão da tirar da frente. Se bem que eu confio plenamente no relator que estudou a Obrigado. Olha só, a lei original é de 2006
e ela diz o seguinte, que cria nas escolas da rede municipal, serão organizadas hortas comunitárias. As hortas escolares de caráter comunitário têm por objetivo o desenvolvimento pelos alunos da rede municipal de ensino de atividade curricular ou extracurricular consistente na criação e manutenção de uma cultura agrícola. Isso a Viverde sempre fez muito lá, né, Marcos? Nós tivemos filhos lá e a Viverde sempre tinha essa coisa de Isso aí virou realidade, Cláudio? Sim, Não, no município. No município, tem bastante que adota? Não muito. Hoje não, né? deve estar coisa de 10%, porque depende muito do professor querer colocar aquilo da forma que ele vai fazer lá. Mas tem o seguinte, no artigo 4º da lei, o desenvolvimento do espírito comunitário, os estudantes e tal. No artigo 4º diz assim, o prefeito regulamentará esta lei em 60 dias, definindo a quem competirá reservar a área da escola para a criação da horta comunitária, bem como providenciar os instrumentos, sementes e utensílios, decidir acerca das culturas a serem criadas, viabilizar o aproveitamento da produção do complemento da merenda. Foi regulamentado? Eu acredito que sim. Decidir sobre o destino do excesso de produção. Eu procurei o secretário de Educação, ele me disse que tinha alguma coisa em andamento, até ficou de me encaminhar quantas escolas tem, eu vou até voltar, porque a minha ideia é, a partir do momento que a gente consiga aqui aprovar essa legislação, também trabalhar junto com ele lá, ele se interessou, achou bacana a ideia, e se há uma coisa que eu queria ver, se a gente consegue, envolver algumas entidades, inclusive, a gente pensou nessa questão de espaços públicos que hoje estão aí sem utilização nenhuma, não só na escola, não só dentro da escola. Algum detalhe mais, Marcolino? Está com dúvida? Da minha parte, tranquilo, vereador. Okay. Continue a discussão. Vereador Litinho. No ano de 1998, enquanto eu estava à frente da chefia de divisão de habitação do município, nós estávamos tendo um problema muito sério com relação ao comportamento ali naquela região da Maranata, aliciamento das crianças. E aí nós criamos, através de um projeto lá do setor de habitação, uma horta comunitária, lá no bairro da Maranata. E promovemos a abertura de algumas associações de bairro. E quem cuidava desta horta comunitária lá era a associação de bairro. E interessante que envolveu as crianças da comunidade e a horta se fez. E eles distribuíam para todas as crianças, né, que participavam da horta comunitária, eles distribuíam para as famílias das crianças que faziam parte do projeto da horta comunitária. E aí, quando foi 2000, nós saímos do projeto da habitação, e o projeto depois não teve, ficou mais um ano, mas é uma coisa que funciona muito bem, se bem estimulado. Eu já tive essa experiência e foi muito boa. Isso foi de 97 a 2000, né? Isso. Continue a discussão. Ninguém mais querendo usar a palavra, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o parecer do vereador Basílio Zecchini ao projeto de lei 22/2017 do vereador Cláudio Moreno, vice-presidente desta comissão. Moção 37/2017, dos vereadores Paulo Mário Arruda Vasconcelos e Litinho Bueno do Asilo. Ao excelentíssimo senhor Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, manifestando apoio dessa casa à indicação número 1811/2017, de autoria do senhor Fernando Capês, deputado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que requer providências para a extinção do posto segundo-tenente. Eu fui designado eu mesmo relator. Eu queria, vereador, que o senhor falasse um pouquinho sobre essa moção. Eu peço prazo já antecipadamente para passar para a próxima sessão. Tem uma... Até na questão se não prejudica, né, vereador Marcos Vale? É uma matéria muito específica, eu não tenho a mínima condição de... É assim, o que acontece? Foi feito, através do deputado Capês, e até chegou até nós por outras câmaras, pelo vereador Paulo Mário ter tomado essa iniciativa, também aconteceu isso. Eu recebi do presidente da Câmara de Pinhalzinho, que recebeu de Osasco. Então, há um movimento das câmaras municipais no interior do Estado em manifestação em apoio a um projeto desse deputado Capês, na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque o segundo-tenente ele exerce a mesma função do primeiro, só que o salário
tem uma diferença grande de salário. Então é cabo, sargento, Não, segundo-tenente, primeiro-tenente? É só essa questão de extinguir a questão de segundo-tenente, porque a função é a mesma. E extinguindo a função de... O que o deputado está pedindo? Extinguindo a função de segundo-tenente, fica primeiro-tenente e incorpora o salário. É uma reivindicação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ou seja, os segundos-tenentes atuais passariam a ser primeiros-tenentes, não perderiam direito, não seriam rebaixados para Não, sargento. seriam rebaixados e receberiam o salário de primeiro-tenente. Antes do segundo-tenente na carreira, como é que funciona? Olha, eu não aprofundei muito nessas questões da hierarquia da polícia, entendeu? Eu que eu saiba é soldado, Cabo, sargento, eu não e sabia que tinha segundo-tenente, não sabia. Segundo-tenente, primeiro-tenente. E depois tem, acho que é Capitão e capitão, coronel. major, coronel. E coronel, isso. Tenente-coronel. Eu solicito, então, o apoio da assessoria. Eu faço meu parecer pela aprovação da moção 37/2017, com base nas próprias informações do autor da moção, coautor do autor de TIM, pela aprovação. É só Já uma que, questão... já que não há prejuízo na carreira Isso, do, não tem... do servidor. Ok, É só vereador? uma manifestação de apoio mesmo a um projeto do deputado estadual. Tá. Então está em... Perdão, vereador. Não, tranquilo. Está em discussão. Ninguém quer fazer uso da palavra, eu coloco em votação o meu parecer pela aprovação da moção. Os favoráveis permanentes da comissão, está aprovado o parecer pela aprovação da moção 37/2017. Projeto de lei 23/2017 do vereador Cláudio Moreno dispõe sobre a premiação professor nota 10 aos professores da rede pública de ensino de Bragança Paulista. Relator, vereador Ditinho Bueno do Asilo. Eu acho que é de mais importante a iniciativa do vereador Cláudio Moreno. No primeiro momento eu fiquei assim até bastante empolgado, porque quando fala de uma premiação, a gente pensa, e os professores, aquele que vai ser premiado, pensa em alguma coisa no sentido financeiro, né? É claro. Mas depois fiz umas pesquisas, a gente percebeu que tem uma ONG no Brasil, que é a ONG Professor Nota 10, que até o mês de junho, é isso? Então, até o dia 12 de junho, a fundação, isso Civita, da editora Abril. E eles acabam avaliando, é claro que os professores têm até o dia 12 de junho de cada ano para se inscrever, depois eles têm um método deles de avaliar todos os projetos empreendidos pelos professores, e eles fazem uma premiação de R$15 mil, depois fazem uma premiação de R$1.000 para a escola onde o professor atua. Então tem esse tipo de... Aí depois fui ver melhor o projeto do vereador, mas quanto à legalidade nada opor, e no mérito entendemos que a matéria após deliberada na casa vai ser avaliada pelo senhor prefeito quando a sua viabilidade para a implantação. A ideia pretende premiar os professores na rede de ensino de Bragança Paulista. Então, eu coloco aí pela normal tramitação. Também tive conversando até na lei, né, na lei orgânica do município, no regimento, né, tem lá as prerrogativas da presidente para estipular as premiações. Ou é medalha, ou é diploma, e aí no projeto parece que teve uma emenda ou entendimento do vereador com o jurídico, no que discorre sobre a critério da mesa diretora, para estipular o tipo de premiação, é isso, vereador? Exatamente. Eu só queria tirar uma... Só para entender tudo, como é que faz, quem faz? Espera, eu vou explicar. Mas antes eu queria perguntar para o presidente aqui, quando o vereador dá a normal tramitação, é que ele está na dúvida, né, se está da legalidade, o que é? A normal tramitação é não, uma... ou você aprova ou dá para a normal tramitação. Agora é mais uma manifestação. Mas, a princípio, eu sou favorável ao projeto, já declino isso. Sim. Mas eu gostaria que o senhor nos explicasse, como o vereador Marcos Vale pediu, como funciona. Mas a normal tramitação, como o nome diz, é normal tramitação. Não segura o projeto aqui na casa. Não, sem dúvida, eu também... É porque aumentar o debate. Eu estou usando o critério normal tramitação quando eu tenho alguma dúvida ou eu não concordo 100% com a tese analisada. Porque, assim, na verdade, vereador, esse projeto Professor Nota 10, ele existe hoje, quem faz é o MEC, não é? Só que é uma coisa administrativa. O MEC faz, tem até o site à disposição, qualquer pesquisa que você fizer vai aparecer lá.
E isso é para justamente incentivar os professores. Então, cada professor ele se inscreve através daquele site, há uma premiação, uma festa muito bonita. A minha ideia é justamente fazer algo em Bragança dessa forma, começando com o professor nota 10, depois, aguardando a aprovação desse projeto, a gente vai para o aluno nota 10. A ideia é fazer uma vez por ano, no mês de outubro, ali, se possível, no dia do professor. Um evento onde nós teríamos quem vai definir esses projetos é uma comissão que será formada envolvendo a Secretaria de Educação, a Diretoria de Ensino, a Universidade de São Francisco e a FESB. Esse pessoal, depois de passar isso aqui, a gente se reuniu com o secretário de Educação e eles vão fazer essa comissão. Então, digamos que cada um dos professores interessados se inscreveu lá com um trabalho, esta comissão avalia e esta comissão escolhe. Olha, tivemos lá 50 trabalhos inscritos, a comissão escolheu desses 10. Esses 10 virão para a Câmara e a mesa diretora define o que vai entregar. Mas é um premiado? Tem um número de premiados? Tem um número de premiados, é do primeiro ao terceiro lugar. E aí até a gente vai... o jurídico pediu para que, depois que foi feita a redação que a gente protocolou, a gente quer fazer a seguinte emenda. Eu vou ler para vocês. No artigo 4º, diria o seguinte: após obtida a classificação dos 3 professores, será encaminhado o resultado à Câmara Municipal, a qual realizará, em sessão solene, a entrega das respectivas premiações que, juntamente com a data da solenidade, serão fixadas por ato da presidência. Então, no projeto original, não ficou muito claro o artigo 4º, e aqui a gente está querendo corrigir para que fique dessa forma. O vereador perguntou quantos são, né? Então, após obtida a classificação dos 3 professores, serão 3 professores, será encaminhado o resultado à Câmara Municipal e ela vai, a qual realizará em sessão solene a entrega das respectivas premiações que, juntamente com a data da solenidade, serão fixadas por data da presidência. Ficou um pouco... o que eu não entendi direito é o seguinte: o Executivo forma a comissão? Nesse caso, nós vamos formar com a Secretaria de Educação. E por que a Câmara que entrega... Você entendeu? Envolve 2 poderes. Porque nós estamos criando o prêmio. Né? A Câmara está criando esse prêmio. Por exemplo, hoje não vai ter... A Câmara entrega o prêmio, mas é escolhido pelo Executivo. Não é escolhido pelo Executivo. A comissão ela é multidisciplinar. Ela tem Universidade de São Francisco, ela tem FESB, tá bom, ela tem Diretoria Regional de Ensino e ela tem a Secretaria. Entendi. Então é um ato do Legislativo. Do Legislativo. É uma homenagem do Legislativo. Sim, agora entendi. Ou seja, os professores deverão se inscrever com seus projetos. Só concorre quem se inscrever. Uns projetos que fogem até da questão pedagógica normal que eles ocupam, certo? Alguma coisa mais... Hoje existe alguns trabalhos que os professores Vou dar um realizam. exemplo. O professor que inicia a horta comunitária na própria escola, quer dizer, o professor também é autor do projeto, ele se destaca dentro do cenário e apresenta o projeto. Às vezes, mais ou menos assim. Às vezes até a forma dele seguir o currículo, a forma que ele demonstra isso. Eu até no plenário vou apresentar alguns exemplos que nós escolhemos pelo MEC, são coisas bem interessantes. E assim, o principal da ideia é que a gente incentive os bons professores e, num segundo plano, os bons alunos. A nossa ideia é depois ir de escola a escola, apresentar a ideia para que essas pessoas se inscrevam. É mérito, aqui vai ser mérito. Depois do aluno vai ser mais fácil, porque o aluno vai ser baseado nas notas que ele tira, na frequência dele na escola, da disciplina dele na escola. Nesse caso aqui é mérito. Às vezes o professor segue um currículo ali, está obtendo um resultado muito bom e ele não tem nenhum tipo de incentivo. E, às vezes, quando a gente incentiva isso, entregando uma vez por ano, numa data específica, a gente consegue motivar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, a ideia é essa. Ô, presidente, permite uma parte? Pois não. Eu queria opinar, então, aí, ao invés da normal tramitação, nós colocarmos o parecer pela aprovação? Perfeito. Eu agradeço, Perfeito. vereador. Então, até porque a normal tramitação realmente mostra a dúvida, né? Que você ainda não está convencido, redação. E aí você apenas não segura o projeto e você manda ao plenário, né?
Eu uso esse critério. Já Quando eu sai. sou contra, é não. Quando eu estou em dúvida, normal com tramitação. E quando eu estou convencido, Legal. é pela aprovação. Presidente, como é que eu faço a questão da emenda? O senhor, não, ele vai ter que colher 7 assinaturas, eu já me coloco à disposição para o senhor colher assinaturas e protocolar no jurídico a emenda com as 7 assinaturas. Ok. E ele não compõe ainda o projeto, vai ser juntado depois. Então, continua em discussão, eu coloco em discussão a sugestão do relator, né, que transformar em normal tramitação para aprovação da matéria, Aprovação. está em votação, os vereadores favoráveis permanentes como estão, está autorizada a mudança para aprovação e já coloco imediatamente em votação o parecer pela aprovação. O vereador Basílio quer se manifestar? Ninguém quer mais se manifestar, coloca em votação. Os favoráveis permanentes como estão, está aprovado o parecer do vereador Ditinho pela aprovação. Eu queria só fazer uma citação, presidente. Pois não. A gente ouviu aqui na casa a discussão de que os nossos assessores tivessem formação de nível superior e tudo mais. Vocês lembram quando eu ouvi isso? E eu observo que, devido a essa assertiva lá atrás, o meu trabalho está sendo bem facilitado aqui, porque o Jean Tacada é jornalista e tem uma formação já bacana nessa área de comunicação. E, enquanto eu estou na correria do tapa-buraco, do cortar o mato, de visitar o bairro, de correr atrás de coisas mais, digamos assim, mais grossas, o Jean está aqui na casa fazendo essas pesquisas, trazendo material, filtrando. Já filtra. E esses 3 primeiros projetos que eu estou apresentando, vamos dizer que hoje daria até para dar uma coautoria para o Jean, porque foi o trabalho que levantou. Eu queria reconhecer o trabalho e agradecer, meu amigão. Um grande abraço. Aliás, fazendo das minhas palavras do vereador Marcos Vale, o Diogo também faz a sua parte de informática, né, vereador? Psicologia também. Psicologia também. Não, acho que a assessoria é importantíssimo para o vereador, sim, e ele faz a diferença no trabalho da gente, até porque a gente não consegue se desdobrar em mais que 10, né? Então, o time tem que estar fechado. Já aprovamos, então, já colocamos em aprovação o parecer do Ditinho e encerramos essa parte. Para recebimento, designação de relatoria e notificação de prazos para emissão de parecer, bem como com prazo de relatoria até 4 de julho e prazo da comissão 12 de julho. Projeto de lei número 26 de 2017, autoria da vereadora Rita Leme, que institui a Semana Municipal de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclistas. Eu mesmo me designei no seguinte sentido. Antes do início da sessão, havia conversado com alguns colegas, e nós temos realmente um excessivo número de projetos de lei criando semanas. Eu queria pedir à assessoria que nos forneça, sempre nesta sessão, quais são as semanas designadas durante o ano já aprovadas, para que não exista alguma coisa meio... não, às vezes idêntica. Nesse caso do acidente automobilístico, parece que eu já li alguma coisa de acidente. E eu queria que a gente não transformasse acidente automobilístico de motocicleta, acidente automobilístico de carro, acidente automobilístico de caminhão, não desvalorizando o trabalho do vereador, mas... E não tem a ver também com a sua semana, vereador, que eu acho importantíssima da pessoa idosa, até porque já existe um movimento nacional. Mas para que essa comissão tenha, como é a primeira comissão que recebe os projetos, já determina, olha, realmente já existe um similar, e a gente, às vezes, até sugere, como eu já fiz algumas vezes, mudar o teor para moção de projeto de lei para moção ou para indicação, porque já existe alguma coisa similar, ok? Eu queria sugerir que até a gente pudesse encaminhar um pedido de informação ao Executivo com o seguinte teor. O senhor está pedindo quais são as semanas que existem. Já aprovadas no nosso município, no nosso calendário. E eu gostaria de saber se essas que existem, se elas estão sendo cumpridas. Queria perguntar isso para o Executivo, porque eu me lembro que nos últimos 6 anos, 8 anos, foi criado aí um número muito grande de semanas daquele tema. Isso, e eu queria saber se essas semanas, se eles estão realmente cumprindo isso, se está realmente sendo cumprido. Quem sabe até nos informar o que foi realizado no último ano. Eu sei que não é esse governo, mas o ano anterior, 2016, deve ter tido alguma coisa, e já pegar nesses primeiros 6 meses aqui,
seria mais ou menos nessa linha. Não, o questionamento é pertinente, mas eu prefiro aguardar nas semanas que vem, nós termos já a lista das semanas, avaliarmos já individualmente e fazemos o seu pedido de informação justamente baseado nessa pesquisa. Isso. Então, já na próxima semana, já pode deixar protocolado o pedido de informações da comissão, mas eu gostaria de dar uma analisada quais são os que estão editados já e aprovados. Né? Registro a presença da senhora Assunção e do senhor Joaninhas do Toró, na nossa comissão. Para análise e emissão de parecer com tramitação definida na Lei 2.779, de 22 de fevereiro de 94, e alterações posteriores que dispõem sobre a atribuição de denominação a bens públicos municipais e de outras providências. O prazo da nossa comissão é 4 de julho. Eu solicito ao meu vice-presidente que faça a abertura do envelope, já que os autores, um deles está aqui conosco, então essa abertura é secreta. Posso cortar assim, normal? É o que diz o regimento interno, querida. Denominação. Só para orientação, toda a denominação de bem público, ele é secreto até a Comissão de Justiça aprovar o nome ou não. Até porque existe uma legislação. Então, como existe análise de currículo, a legislação... Então, eu suspendo a sessão por 5 minutos. Não, ele suspendeu e... 5 minutos. Só desligar o... Se você quiser, no final da sessão, votação melhor. Eu vou retornar à sessão e eu solicito que cada vereador, exceto, lógico, o autor do projeto que já o conhece, que faça uma análise durante a semana e nós votaremos o parecer dessa propositura na sessão seguinte. Melhor. Ok? Outros assuntos, correspondência externa recebida, 34/2017, da Associação Mata Ciliar, despachada pela presidência da Casa, solicitando apoio da Câmara para a implantação de um local para recebimento e atendimento dos animais resgatados na região. A matéria aguarda a resposta do requerimento 4451/2017, que foi encaminhada à Sabesp. Eu acho que não chegou nenhuma resposta ainda, né? Tá. Algum vereador, alguma pessoa da assistência quer se manifestar? Estamos encerrando a sessão. Eu só queria... Não, vereador. Está sem luz, eu acho. Marcolino. Pois não, vereador Basílio. Só com relação... eu sei que, na verdade, aproveitando, porque eu sei que você é uma pessoa que estava indo atrás disso. Lembra da questão do refis e tal? Sim. Eu vi que, através de uma propaganda, hoje de manhã, a cidade de Jacareí implantou algum sistema. Sim. E eu não sei qual que é, tal, mas acho que seria uma informação para a gente poder aprofundar, verificar, porque eu sei da sua luta, inclusive da cobrança que você recebe, e pelo que eu vi, a cidade está com um programa, ela tem várias opções. Sim, tal. Sim. Eu acho que a gente precisa... É uma opção, não sei se você já tem conhecimento de como é isso daí, mas para aprofundar para a questão, porque... Eu agradeço, vereador, até isso é parceria. Eu já até me manifestei na tribuna sobre Jacareí. Eles criaram, sim, o refis municipal. O governo do Estado, agora, dia 15 de julho, lança um refis para regularização de veículos, que chegam os descontos a 70%. 70%, para as pessoas regularizarem a vida, quem está com o documento atrasado, as multas. Sabemos, o senhor sabe muito melhor que eu até, como advogado, da dificuldade do município em compensar o refis, né? Sim. Porque hoje uma pessoa me falou o seguinte, mas eu vou ficar 4 anos sem pagar, então, imposto, vou aplicar meu dinheiro, chega no refis, eu pago sem multa e juros. Então, o poder público tem uma preocupação muito grande nesse sentido. Então, ele pode favorecer grandes empresários, grandes empreendimentos nesse sentido, mas... Como nós temos 770 milhões de dívida ativa, acho que está muito mais do que justificado o município aplicar o refis esse ano, ainda até o final do ano, mas eu conto com a sua parceria e de todos os colegas aqui dessa... Presidente, com relação a esse assunto, o senhor também tem me ajudado bastante no entendimento, até pela sua bagagem e conhecimento, enquanto secretário lá
prefeitura, na gestão do ex-prefeito Jango, pelo conhecimento que o senhor adquiriu. O senhor sabe que nós estamos sendo muito procurados pelas pessoas que querem pagar, mas, de repente, até por conta da situação, não teria o montante todo que estão sendo cobrados. Mas tem valores consideráveis que querem pagar. Então, acho que é pertinente, sim, esta casa levantar esse assunto. O senhor já levantou esse tema aí, e tem apoio desse vereador, para que nós possamos, junto com o Executivo, ir buscar um possível refis, né? Desde que, de repente, não sei como seria formulado o projeto, mas no escalonamento de descontos, poder estar avaliando aquele que tem o maior potencial, aquele que a dívida é maior, aqueles que são menores, aquelas pessoas carentes que têm dificuldade, que têm salários mínimos, que têm dívida com o município. Então, podia fazer um escalonamento de valores. Seria mais ou menos nesse sentido, tem apoio desse vereador. Não, obrigado. Acho que essa casa ela está toda voltada ao interesse do município. Está toda voltada ao interesse do contribuinte que deve. Muitos defendem que o refis é um estímulo ao mal pagador. Eu digo o seguinte, por experiência própria, o senhor tem vários casos, o vereador Cláudio Moreno tem, todos têm, aquelas pessoas que realmente não conseguem pagar nem o imposto do mês ou o IPTU do ano e está ficando para trás 2016, 2015, 2014. Aí a prefeitura ainda não está protestando, mas deve começar a protestar dívidas pequenas e depois que protesta, você tem 3 dias para pagar. É lógico também que nós aqui somos suficientemente responsáveis. Primeiro, eu acho que a legislação fez isso. O vereador não pode fazer esse projeto de refis. Isso é iniciativa estrita do Executivo. Mas também, imagine, vereador, é sobre o refis. Isso. Mas eu não quis mencionar o senhor, mas hoje em dia, vereador, não incentiva mais o mal pagador, e sim, as pessoas estão sendo protestadas, negativadas. A Receita Federal, ela protesta, mas ela também criou o refis. O vereador Basílio acabou de levantar, Jacareí estabeleceu um refis, porque o município tem que analisar o poder financeiro de cada um e a possibilidade de pagamento. Né? Não. Queria fazer uma observação sobre esse caso, porque é o seguinte, nós... Eu comentei no assuntos gerais, uma situação... Não. Não. Não, mas há um fato que nós precisamos levar em consideração. Primeiro, é que é o primeiro ano do novo governo. Segundo, que declarações do secretário de Finanças e do prefeito vão na direção de que esse ano não haverá. Terceiro, que a prefeitura já está hoje fazendo um trabalho de cobrança amigável. Ela está procurando um a um quem deve o município, tem tentado algo amigável. O quarto ponto é que hoje já é possível você dividir sem refis em 36 pagamentos. Já é possível. Pelo que o prefeito deu de declaração esta semana, o foco dele são os grandes devedores que ele sabe que podem pagar e estão enrolando para não pagar e que eles vão ter que pagar. Esses grandes que têm condições são os espertinhos que esperam o tal do refis. Porque hoje uma pessoa que tem recursos, posses, não é o caso dos menores que o vereador Marcolino citou, e ele está segurando, sendo que ele tem a opção de parcelar em 36 meses, ele não paga porque não quer. Né? Agora, evidentemente, tem os casos, as exceções, as pessoas que realmente, pelo momento difícil que vivemos, não têm conseguido pagar. Mas eu ainda comungo um pouco da ideia do Marcos Vale. Dependendo de como se faça, você incentiva o mal pagador. Agora, tem gente que não pode pagar. Um ponto que eu achei importante, e eu confesso que preciso até pesquisar melhor, o secretário de Finanças tem dito publicamente que o município só poderá, com a nova legislação, fazer um refis se ele mostrar de onde vai vir essa grana para cobrir a compensação. Né? Antigamente, a minha fala seria nesse sentido, coisa caminhava. Né?
Então, é justamente esse ponto que eu queria colocar, mas realmente reconhecer que tem algumas camadas da sociedade que não pagam porque realmente não só podem. marcando posição, como sempre, eu sou contra o refis, porque eu acho que o tratamento entre quem paga em dia e quem não paga em dia nunca pode ser igual. Há casos de pessoas que realmente têm dificuldade, só que a lei tem previsões de remissão total e de remissão parcial de débito para as pessoas que não podem. Então, o refis acaba se tornando uma constante. E o que acontece na prática? Tem gente que espera o refis e acaba pagando igual ou até menos do que quem pagou em dia, o que eu acho extremamente injusto, uma injustiça tributária tremenda. Aí eu vou completar o debate no seguinte sentido. A prefeitura, então, independente de quem esteja à frente do executivo, tem que ser mais efetivo nas execuções fiscais. Você esperar 2, 3, 4 anos para buscar o seu crédito tributário no fórum, eu acho que isso é um exagero. Então, ela inscreve dívida ativa a dívida do ano, e em janeiro o corpo jurídico já executa. O que acontece não é de hoje, não é de ontem, é que se acumula 2, 3, 4 anos, a dívida ativa fica em 170 milhões, e aí se mistura. O senhor tem toda a razão. Aquele oportunista que entre aspas, ficou prejudicado por 3 anos, depois veio em 2015 o refis no final do ano, 2015, e agora não teve mais. Ele sentiu que agora tem que fazer. Mas, então, a execução ela tem que demonstrar, vereador Cláudio, realmente as condições de posse da pessoa. Porque na hora que executa, ou paga, ou tem bens penhorados. Né? O problema do pequeno, por isso que o vereador Ditinho colocou muito bem, o pequeno, além de ter uma dificuldade financeira grande, ele tem, no protesto, o impedimento de realizar qualquer negócio em banco. Né? O grande, ele entra com mandado de segurança, ele tem advogado, ele consegue, ele faz a impugnação, né, vereador? O senhor é civilista, a impugnação do protesto, a sustação do protesto, e ele, agora, pequeno, 1.000, 2.000, 3.000, o nome dele vai para o Serasa. E é uma obrigação do executivo fazer isso. Né? Mas essa discussão tem que sim, e esse escalonamento eu acho muito importante de dívidas. Né? Bom, a senhora Assunção pediu a palavra. Pode ficar à vontade, por favor, desde que o assunto seja em relação à nossa comissão. E é referente ao item 3.1.1 e 3.1.2, que tem a ver também com essa conversa, que inclui também o refis, em função do PPA e da LDO, obrigatoriamente ter essa previsão de uma certa, entre aspas, como se fosse renúncia de receita, que não é, o refis não é uma renúncia de receita. Na verdade, é um acordo necessário para os cidadãos, para os contribuintes. Né? Então, já no embalo do que o senhor falou, presidente, dessa sessão, com relação a quem pode pagar e quem não pode pagar, e depois de um certo tempo os imóveis são prejudicados e sai da pessoa jurídica para a pessoa física. Né? Então, é um momento que eu estou vivendo há bastante tempo nesse sentido, e o que eu gostaria também há bastante tempo de uma decisão que seria uma decisão técnica, não política, mas uma decisão que é para toda a população. Sim. Quando se fala em refis, ok, se a pessoa tem dinheiro para pagar antes e não o fez para esperar o refis, é fácil mensurar, ser esperto. Mas a maioria da população honesta, que sempre quer pagar as coisas, só não paga realmente por algum motivo específico. Né? Então, esse motivo específico é a falta de dinheiro no momento que chega o IPTU. Porque entre o IPTU, o IPVA, a escola das crianças, não é o meu caso, que eu não tenho filhos, com relação ao IPVA, não é o meu caso, que não tenho veículos mais no meu nome. Então, acaba acontecendo de as pessoas priorizarem outras coisas, porque o tratamento dado ao devedor de IPTU, ao contribuinte que não pôde pagar, acaba realmente tendo todas essas etapas, a cobrança amigável e numa sequência até o momento de penhora dos bens. Né? Que é o caso onde, hoje, atualmente, eu me encontro, com relação à família, com um imóvel que era para ser de família, e o imóvel tornou-se um imóvel que há muito tempo eu solicitei o tombamento do imóvel, da fachada, pelo menos, por ser um imóvel que eu queria fazer e vou fazer um centro de atividades sociais para especiais. Esse é meu projeto de vida desde 2011. E, nesse momento de colocar em prática, como houve no passado uma canetada, não foi porque não foi assinado, mas houve, em 2006, 22 milhões baixados de dívida ativa, e como foi colocada uma dívida
que não existia. Na dívida ativa, onde o valor seria na faixa de R$ 124 mil, no momento onde houve um processo judicial, onde saiu quem estava no poder, retornou outra pessoa, e no momento de 2006, houve essa baixa de 22 milhões dos cofres públicos referentes à dívida ativa, onde o Tribunal de Contas, no seu relatório, colocou que não houve autorização formal do prefeito à época, mas houve essa baixa de 22 milhões da dívida ativa. Então, eu gostaria de ver com os senhores o seguinte, considerando que houve essa baixa em 2006, comprovado depois na prestação de contas, porém, não foi avaliado isso no momento de aprovar as contas, e até o momento eu ainda denuncio isso, eu gostaria de viabilizar com os senhores, a partir desse momento que nós temos aqui o PPA, a LDO, e existem essas estratégias de cobrança amigável, que houvesse, por parte dos senhores, um monitoramento sistemático referente a, neste momento, como houve para assuntos jurídicos um valor no PPA e na LDO bem substantivo, bem importante, né, nesse momento, para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, que foi falado que era para pendências judiciais. Ao mesmo tempo, eu solicitei à Prefeitura, através da Secretaria de Assuntos Jurídicos, as providências referentes aos nossos processos, nossos, que eu digo, da minha pessoa física e da pessoa jurídica. Então, eu gostaria que fosse exemplo, a partir dos momentos que eu tenho todos os documentos que corroboraram para que seja lícita a transação do município, né, com uma pessoa física e uma pessoa jurídica, de forma lícita, transparente, eu estou divulgando aqui o assunto, né, e solicitando aos senhores informações a respeito do primeiro quadrimestre, referente ao relatório do Tribunal de Contas, em loco, né, aqui no município de Bragança Paulista, na própria Prefeitura, que foi entregue hoje e devolvida para a Prefeitura o primeiro semestre, juntamente com o relatório do primeiro quadrimestre, que eu gostaria que os senhores solicitassem via Comissão de Justiça, por causa da LDO e do PPA estar com vocês para o relatório final, eu gostaria que fosse contemplado o acervo das situações, dos assuntos jurídicos referentes aos quais serão resolvidos em 2018, 2019 e 2020, uma vez que estaria os meus processos representando boa parte da população na situação em que se encontra. Entendi. Então, solicitando aos senhores, para o relatório final... Só quero lembrar que nós já voltamos à redação final. Sim. Não é mais o relatório final da LDO nem do plurianual. Tá. O projeto já foi aprovado. Eu gostaria que constasse essa solicitação no relatório final do acervo de assuntos jurídicos. Eu queria fazer uma... Deixa eu só concluir. Mas você não concluiu ainda? Não. Daí eu tenho para fornecer o relatório do Tribunal de Contas desse primeiro semestre e também para fornecer do quadrimestre. Como não houveram efetivamente as audiências públicas do quadrimestre, da forma que deveria ser, na verdade, né? Deve ter sido feito só para os senhores, eu gostaria também de solicitar, junto com isso, o acesso. Porque, quando eu solicitei de transição de governo, no começo do ano, as informações, algumas informações pontuais, me foi informado que, como não houve transição de governo, não haveria as informações a serem prestadas. Sim. Foi um equívoco essa resposta. Entendi. Como os equívocos têm acontecido sucessivamente nos meus processos administrativos, que eu pago o protocolo e solicito a informação, então eu gostaria de ter a colaboração do Legislativo, como sendo o órgão fiscalizador e de legislação, para que a gente possa pensar em comum acordo numa legislação efetiva para isso, uma vez que pode ser colocado como uma forma de não renúncia de receita para poder ser feito o refis, como também para ser feito esse investimento nas coisas que precisam ser regularizadas no município, uma retomada do assunto referente à nossa reforma do aeroporto, reforma que será feita por terceiros, que houve na licitação, e daí a gente consegue mostrar uma receita do ISS compatível com essa pseudo-renúncia de receita, que não será uma renúncia de receita. Ou seja, eu solicitei o ano passado, via vereador, que eu não me recordo qual, informações da Receita Tributária Municipal, da parte da divisão, qual seria o valor arrecadado hoje pelos nossos hangares do aeroporto até então, quanto à arrecadaria de imposto sobre serviços. Você já passou para outro assunto, né? Não. O que eu estou informando é que, como obrigatoriamente, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tem que se ter um argumento para se fazer uns acertos que envolvam valores do município, eu estou afirmando que
a prestação de serviços do aeroporto, ora licitado, essa empresa nova, o consórcio que ganhou a licitação, né, como eles têm o objetivo de investir 10 milhões no município, né, no aeroporto do município, essa é uma arrecadação nova para o município, que aumentará a receita da prestação de serviços dos hangares, que eu creio que não era cobrado até então, não lembro, não me recordo a resposta referente a isso. Então, a gente tem de onde tirar uma receita. É essa a novidade para pôr no PPA e na LDO, porque teve um aumento em milhões de ano a ano, se vocês pegarem o PPA, tem um aumento substancial de 2018 para 2019. Eu não sei qual é a arrecadação disso, entendeu? Não tem colocado qual seria a arrecadação. Eu entendi essa sugestão, para constar em pauta, na gravação, para todos saberem sobre isso. Eu entendi é uma sugestão. Tudo que a senhora colocou. O senhor como contador, né? Não, advogado, por favor. Contador, advogado também. Vamos entrar em falsidade ideológica, por favor. Desculpa, eu achava que você era contador também. Eu cansei de dizer que não sou, então a gente aceita, mas eu sou advogado. Meu irmão e a minha família é contador. Veja bem, a questão da parte física, dos seus problemas físicos, nós realmente não temos como opinar. Por isso que eu estou falando que a situação é para ser igual para todos. Um mutirão de conciliação e arbitragem, que é pedido jurídico. Me permita, por favor, agora. A questão das audiências públicas, sim, ocorreram em 2 oportunidades. A Comissão de Finanças foi a responsável, a qual eu faço parte. Então, foi feito o convite, foi feito lá no São Lourenço, foi feito aqui na casa. A terceira questão sobre a arrecadação dos hangares... Eu só estou falando sobre a audiência pública do relatório quadrimestral. Foi feito aqui, foi feito lá. Do relatório quadrimestral. Sim. É quadrimestre. Desculpa, do relatório semestral agora. Desculpa, acabou de sair hoje o resultado. Assunção, deixa a gente falar agora, só um minutinho, por favor. Vamos lá. Olha, eu acho que é chegada a hora da gente tratar com a Assunção aqui, com o respeito que ela merece, com o respeito que nós merecemos. É o seguinte, foi uma gentileza do presidente deixar você tratar desse assunto aqui, porque não tem nada a ver com a nossa comissão. Nada. Nada do que você falou aí tem a ver com a nossa comissão. Só um minutinho. Eu acho que é muito bom esse tempo que você dedica a vir à Câmara, participar, sugerir. Mas a gente precisa ser honesto contigo. Nesse caso aqui, o assunto não tem a ver, Assunção. A Comissão de Constituição e Justiça, ela trata de uma pré-pauta. Você viu aqui escrito que nós estamos falando sobre ponto 3.1. Deixa eu pegar exatamente. LDO e plurianual, a redação final. Projeto aqui registro e elaboração. Eu vim para 3.1 e 3.2. Só um minutinho. Já tinha sido, na verdade, comentado a respeito. Mas eu creio que os senhores devem ter aprovado. Só um minutinho, deixa eu terminar aqui de falar. Registro e elaboração de redação final. Quando aqui está a redação final, a gente não tem o que mudar mais aí. Não há como mudar qualquer coisa. Então, você fez algumas considerações. Eu vou ser muito sincero com você, Assunção. Eu não entendi nada do que você está falando. Eu tinha certeza disso. Não entendi nada, sabe por quê? Porque você não está se fazendo, você não está se fazendo entender. Você está trazendo para uma comissão importante como essa um assunto estritamente pessoal. Não, acervo jurídico. A senhora tem que contratar um advogado e entrar com a ação na prefeitura. De jeito nenhum. A senhora de jeito nenhum. O presidente, o assunto pessoal já está no acervo da prefeitura. Por favor, assistência, eu posso falar aqui ou não? Aliás, eu vou falar. Já que a senhora provocou, eu vou falar. Que assim, é muito importante que nós mostremos para a população que está em casa, que quiser participar aqui, que é bem-vinda, que pode trazer assuntos que são pertinentes às comissões. É por isso que nós temos comissões diferentes. Cada uma trata de um tema. E aí a gente senta aqui, o Marcolino todo educado, deixa você fazer uso da palavra, mesmo não tendo nada a ver com o tema aqui dentro. O papo, ele acaba ficando constrangedor, Assunção. É constrangedor para você que já afirmou que não entendeu o assunto. Não, vereador. Não, eu gostaria de terminar. Você se sente ofendida com muito pouca coisa. É que você não se faz entender. Você não se faz entender. Viu? Você não consegue ouvir as pessoas mais. Que você está falando coisa com coisa. Não está falando. Não, então, assim, eu queria, como eu sou apenas vice-presidente da comissão, essa forma que a Assunção está participando
Gente, está ficando realmente constrangedor. Não é, eu não vim aqui para a Câmara para entrar num assunto como esse que não tem a ver com a minha comissão. Se você quiser sentar no meu gabinete e ficar 3 horas falando do que você quer falar para a gente entender o que é, beleza. Agora, vir aqui na comissão, vomitar um monte de coisa que a gente não sabe do que você está falando e atrapalhar o trabalho, eu acho que não é por aí o caminho. Não é por aí o caminho. Você está muito intransigente. Você acha que, porque você é cidadã, você tem o direito de vir aqui e falar o que você quiser na nossa cara. Não é assim. Você tem que. Então, eu acho que a gente precisa parar com esse constrangimento. Faltam 3 anos e 6 meses, eu não quero mais passar por isso. Se for dessa forma, para o que não está na pauta, eu me levanto e vou embora. Presidente. Senhora Assunção, os seus questionamentos foram registrados como a senhora quis, e eu solicito à assessoria que passe parte do questionamento sobre a LDO, sobre o plano anual e sobre até a arrecadação dos hangares para a Comissão de Finanças, por favor, para que analise. E a senhora formaliza, por favor, um ofício sobre essas suas dúvidas. Já está formalizado. Aqui na Câmara? Não. Não, na Câmara já está solicitado, protocolado, referente às moções, indicações sobre os assuntos que os senhores estão tocando, tá. Que eu não tenho ainda conhecimento. Tá. Então, eu solicito... perguntar a respeito da SEMI, de assuntos jurídicos? Sim. Já perguntou alguma coisa, eu Sim. não tenho essa resposta. Não, fique tranquilo. Eu solicito, então, da nossa assessoria que junte essa documentação, que tem a ver com esse questionamento que ela disse que protocolou, e leve ao nosso presidente, Tião do Fórum, que é o presidente da Comissão de Finanças, para conhecimento, para que a comissão delibere sobre essas suas dúvidas. Tudo que o senhor pediu. Tá bom? Encerramento. Presidente. Pois não, vereador. Quero reforçar também, o Cláudio Moreno tem razão no que ele disse com questão de competência da comissão, mas eu não quis entrar nisso, até porque eu ia encerrar nesse sentido. Tá? Mas vamos dividir as águas aqui. Obrigado, viu, pela sua atenção. Mas eu quero deixar registrado aqui e parabenizar pela conclusão final do que foi discorrido pela Assunção. Eu acho que tem alguns aspectos aqui super pertinentes com relação à colocação que ela fez, até indicando fontes. Eu acho que é super importante, pertinente. Sim, tem bastante coisa pertinente aí. Encerramento. Às 15h41, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão e ficam os senhores vereadores convocados para a 22ª sessão da Comissão de Justiça e Redação, a ser realizada nesta casa em 4 de julho de 2017, terça-feira, com início 14h30. Senhores vereadores, tudo bem? 14h30? 14h30. Obrigado a todos. E uma boa sessão que hoje promete. Já